Olá, estamos começando mais um From the Top da revista Autodata e da Autodata Web TV. Eu estou aqui com o Marcos Rosen, que é o editor da agência Autodata de Notícias, e o nosso convidado de hoje é Jörg Henning, presidente da BMW. Bem-vindo, Henning. Obrigado. Prazer ter você aqui. E nada mais justo de você, nesse momento aqui, nesse começo de ano, para falar sobre um projeto que está começando agora e que vai resultar em carros BMW brasileiro. Por que vir para o Brasil nesse momento e qual a dificuldade que representou essa decisão para vocês na Alemanha para convencer o board de vir para o Brasil? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e esclarecer algumas dúvidas também. Eu queria fazer só um pequeno adendo, não é que o projeto se iniciou agora, esse projeto já é um projeto que está em discussão há cerca de 2 anos e meio. Tá? Então, não é um sonho que se iniciou agora ou está se concretizando pelo projeto agora, mas é algo que já demandou um certo trabalho. Por que o Brasil? O Brasil, em primeiro lugar, o Brasil mudou. O Brasil de 15 anos atrás não é o Brasil de hoje. O Brasil hoje está muito mais em evidência, você tem uma distribuição de renda melhor, você tem... a gente tem que melhorar muito, mas você já tem uma distribuição de renda melhor, você já tem uma migração de classes mais acentuada, né, em todas elas, né, da E para D, para C, para B, para A. E isso faz com que o perfil dos consumidores ele comece a aflorar para produtos de maior valor agregado. Comparado isso com os outros países, onde você também tem uma demanda forte por produtos, por exemplo, na própria Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, o Brasil ainda tem uma capilaridade pequena com relação à utilização de veículos premium, tanto que a nossa participação no mercado ela beira 1%. E se você compara isso com países... 1% de todo o segmento? De todo o segmento. Não, 1% de toda a indústria nacional. Sim. Quer dizer, a demanda, o consumo de produtos premium de mobilidade individual representa perto de 1% do total de demanda por carros no Brasil. Então, vou te interromper, porque, na verdade, quando você fala em premium, você está querendo dizer o quê? Porque hoje você tem premium para tudo que é segmento. Quando você fala especificamente... Tecnologias de ponta. Né? Eu estou falando carros com tecnologia de dirigibilidade, material empregado no carro, como, por exemplo, fibra de carbono, câmbios de 8 marchas, 7 marchas. Então, evidentemente que o conceito premium na BMW é bem claro. Né? Muitas vezes ele diverge, né, em certos mercados, mas onde a tecnologia é muito intensiva. Né? O que você tem de melhor em termos de tecnologia é considerado premium. Motores eficientes, né? Motores com torque e ao mesmo tempo eficiente, com uma capacidade muito pequena de emissão de CO2. Né? Isso tudo entra dentro de um conceito premium. É o que nós falamos, ser premium não é só ter potência, tecnologia, design, é ser também sustentável. Tá? Então, o conceito premium ele vai mudar com o tempo. O que é pré-requisito para ser premium hoje, como tecnologia avançada, tecnologia de última geração, motores eficientes, ele vai necessariamente passar para a questão da sustentabilidade. Então, fazendo essa análise, a gente percebe que o Brasil é um país que nos próximos 30, 40 anos tem muito que desenvolver ainda neste segmento. Ele é ainda muito pouco explorado. Existem outros países em outros continentes, como a própria Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, ou a China, ou no leste europeu, que também estão se desenvolvendo, mas pela capacidade de absorção da demanda, o Brasil certamente é um expoente para os próximos 30 anos. Agora, Reni, você podia contar um pouquinho mais como é que foi esse processo de negociação aí, que foi longo, que você revelou que foram 2 anos e meio, imagino que inúmeras reuniões para tratar do tema lá na Alemanha você participou, no momento que você defendia a tese de construir uma fábrica no Brasil, que isso era viável. Não tinha gente no board que dizia, por exemplo, o Brasil não tem tradição em fabricar veículos de luxo, a Mercedes já tentou, parou, a Audi já tentou, parou. Como é que você lidava com essa argumentação? Como é que foi esse jogo de xadrez? Né? Você tem diversas variáveis que você usa para tomar as decisões. E, evidentemente, você leva em consideração o que ocorreu no passado no país, qual foi a política econômica adotada no país no passado, dentro de uma conjuntura internacional, o que deu certo, o que deu errado no passado. Você cria uma matriz, né, de diversas situações onde você aprende
com atos que não deram certos, e você precifica isso, você mensura isso com pesos dentro de uma matriz de decisão. Você consegue quantificar isso. Você quantifica isso. Né? E por que não deu certo? A questão conjuntural é uma. Qual é o cenário internacional, por exemplo, econômico para a Europa, para a China, a questão da exportação, a questão cambial no Brasil, a questão das reservas internacionais, como você defende elas e qual o impacto que elas têm na questão cambial e como esse impacto reflete, por exemplo, uma estrutura de custos para uma empresa que quer fazer negócio no Brasil. Então, qual é a visão de longo prazo? Só que você cria balões de ensaios, né? Você não toma essa decisão de um dia para o outro. Claro. Então, é algo que vem aos poucos. Nós iniciamos isso há cerca de 3 anos atrás, com a nossa primeira linha de montagem de motos. Né? Motos, apesar de ser algo completamente distinto de carros, é um balão de ensaio não só pela montagem, mas também pela percepção do consumidor com relação a um produto premium, que antes era somente importado e agora também feito no Brasil. Como é que ele percebe isso? Existe talvez aquela questão de o brasileiro tinha essa visão, porque é importado, automaticamente ele pode ser melhor ou não é. Uhum. E a globalização faz com que os processos de produção eles se internacionalizem de tal forma que os padrões de qualidade eles são iguais, né, dentro de um processo produtivo, porque senão ele não passa nos testes nacionais e internacionais de produção e de qualidade. Então, são coisas que nós também levamos em consideração. Agora, sempre tem pessoas que são mais críticas, não vou dizer que elas são contra a decisão, mas elas são mais críticas e fazem aquele papel que é extremamente necessário em qualquer empresa que você trabalha de advogado do diabo. Sim. Mas ali não deu certo, o que você vai fazer para dar certo? Ou a situação cambial era uma, ou a questão tributária era outra. Política automotiva, qual que era? Existe ou não existia? Não existia. Ou se existia, era aberta a diversas interpretações. Então, são várias coisas que montam quebra-cabeça que você procura amarrar da melhor forma possível. Participação de mercado é outra também. Você falou que, obviamente, esse processo começou lá atrás, 2, 3 anos atrás, mas nesse meio tempo, aliás, até recentemente, até 6 meses, não havia uma política industrial para o setor automotivo, e essa política foi adotada com o Inovar Alto já no transcorrer do segundo semestre do ano passado. Que papel ou que alterações foram necessárias nesse projeto que vocês tinham em mente, ou se é que teve alguma alteração, a partir do Inovar Alto? Mudou alguma coisa na concepção da indústria aqui, não? Mudou porque você, depois, quer dizer, com o Inovar Alto como lei, né, como decreto, depois lei, ele passou a exigir investimentos adicionais dentro de um projeto. Né? Então, você passou a ter também a responsabilidade de alguns processos produtivos a mais dentro de um projeto inicial. Então, quando nós iniciamos o nosso projeto, nós tínhamos uma etapa menor de processos de produção. Com o Inovar Alto, nós tivemos que adicionar alguns processos que efetivamente aumentam a carga de investimentos no projeto como um todo. Então, ele teve que ser refeito. Então, quando eu falo que esse projeto existiu há 2 anos e meio atrás, não é porque por causa do Inovar Alto que nós decidimos vir para o Brasil. Essa decisão já estava sendo analisada há um bom tempo. O que o Inovar Alto trouxe é uma alteração no modo como nós iríamos operar. Então, isso foi feito e foi aprovado, e os investimentos aumentaram, e a gente está falando hoje de investimentos na ordem de quase 600 milhões de reais para iniciar. Contra o que vocês imaginavam ali atrás? Em torno de 400 milhões. Quase 50% a mais, praticamente. Agora é curioso que a fábrica da BMW acabou servindo como uma espécie de propaganda do Inovar Alto, né? Porque foi meio concomitante e ficou parecendo que a BMW fez a fábrica por causa do Inovar Alto, né? Para o público em geral. Agora, Reni, no próprio Inovar Alto tem ali uma espécie de exceção para as fábricas menores, para quem vai fazer até 35 mil unidades por ano. Eles não precisam atingir níveis de nacionalização tão altos quanto as outras. Isso foi um pedido específico da BMW? Não foi um pedido específico. Obviamente que todas as análises são feitas visando viabilizar o negócio. Né? Então, não adianta você criar investimentos de 5 bilhões de reais, né, para vender 30 mil carros ou 40 mil carros. Até porque, foi o que eu disse, a participação do segmento premium é muito pequena. Você não consegue ter uma escala que aumenta, por exemplo, uma participação de 1% do segmento para 2% no intervalo muito curto de tempo.
né? Então, isso demanda muito investimento. Então, para você viabilizar esse crescimento em etapas curtas e pequenas, ele tem que ser viável em termos de volume financeiro. Então, não foi um pedido da BMW. Eu acho que foi uma discussão aberta com relação a qual é o investimento necessário para você iniciar um processo para futuros investimentos maiores. Senão, inviabiliza qualquer investimento, né? Isso é um pleito que é feito por todos para realmente trazer essa nova tecnologia. Nós não trabalhamos com escala. Então, você vai produzir que seja 10, 15, 20, 30 mil carros, é um valor agregado muito alto de investimento com um volume muito pequeno. Então, isso, você não tem a vantagem de baratear o produto, né? A tendência é que no futuro, com mais volume, você consiga ter realmente um produto com custos de produção menores pela escala, mas no primeiro momento isso ainda é inviável. Por que Araquari? Vamos dizer, Araquari, porque o Estado, de repente, a gente vai chegar em Araquari, né? Santa Catarina. Nós tivemos diversas reuniões muito interessantes e muito produtivas com diversos estados, praticamente todos os estados. E a BMW tem uma característica muito interessante. Nós gostamos, dentro dos nossos projetos, de desenvolver também polos automotivos em diversos estados fora do país onde nós temos hoje atividade. Por exemplo, nos Estados Unidos nós não fomos para Detroit, né? Nós fomos para Carolina. Então, nós desenvolvemos um polo industrial lá. E no Brasil, a gente queria também ter uma participação mais ativa dentro do Estado com o setor automotivo. E em Santa Catarina não existe ainda uma indústria automotiva desenvolvida. Então, foi o grande sonho do Estado, inclusive. Foi sempre o grande sonho e nós seríamos pioneiros para desenvolver essa indústria no Estado. Então, quais eram os locais dentro do Estado de Santa Catarina que poderiam ser interessantes, né? Santa Catarina, por si, já tem uma estrutura portuária interessante, né? Você tem 4 portos que estão se desenvolvendo, você pode adaptar uma logística de uma forma mais rápida, né? Você não tem gargalos, então você consegue adaptar isso de forma mais adequada. E Araquari, que fica ao lado de Joinville, uma distância de 30 quilômetros mais ou menos, é pela questão de logística mesmo, né? Você passa, a BR passa em frente, é perto de uma cidade onde você tem mão de obra interessante para ser desenvolvida, e por isso nós escolhemos Araquari. E o fato de ter uma colonização alemã forte ali também na região ajudou um pouco? Não. Influiu de alguma forma? Não ajudou em nada. Foi uma característica... Também assim, não atrapalhou, né? Não ajudou, não atrapalhou. Isso foi uma mera coincidência. Certo. Até porque as características culturais de uma nação não necessariamente significam uma produtividade maior ou menor, né? Então, a gente não pode basear a nossa estratégia em questões culturais. Elas têm, talvez, um peso, mas ele é muito pequeno. Tá? Mas a ideia mais era desenvolver um polo dentro de um Estado que tem uma administração moderna, voltada para investimentos e que quer crescer, né, como Estado. E Santa Catarina realmente foi a decisão certa. Você falou em desenvolver um polo e é exatamente eu quero fazer essa pergunta sobre desenvolvimento de fornecedores naquela região ou fornecimento naquela região que está longe do principal polo de fornecimento. Mas eu queria que você respondesse isso depois do nosso intervalo. Até já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda para o ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Voltamos com o From the Top da revista Autodata e da Autodata Web TV com Jörg Henning, presidente da BMW Brasil. Henning, antes do intervalo nós falamos sobre esse conceito da BMW de desenvolver polos. E vocês estão indo para Santa Catarina, que não é, evidentemente, ainda hoje, um grande polo automotivo. Lá você vai ter pelo menos 1.000 quilômetros de distância para os principais mercados, ou seja, São Paulo, Sudeste. E consumidor e produtor. As grandes empresas de autopeças estão situadas aqui nessa região. Vocês vão levar fornecedor para lá? Qual que é a ideia, o conceito produtivo, se você puder explicar, se é um conceito de condomínio, se vocês pensarem em alguma coisa diferenciada, ou se vocês vão replicar algum modelo que vocês já têm lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo. O que vai ser esse polo produtivo da BMW em Santa Catarina? A BMW em si, dentro da estratégia de Santa Catarina, é você atrair
fornecedores para a linha de produção. Levando em consideração que, eu vou dizer, 70% dos fornecedores internacionais que trabalham com a BMW lá fora estão presentes aqui no Brasil. Então, nós já temos capacidade de fornecer, quer dizer, conteúdo para montagem e fabricação dos carros aqui no país. Efetivamente, a grande maioria não está localizada no estado de Santa Catarina, mas que já demonstraram interesse em, digamos assim, na periferia do complexo que nós estamos construindo, iremos construir, de montar linhas de produção para a BMW. Não dentro do complexo da BMW. Tá? A gente pode falar um pouco mais depois sobre o tamanho, quer dizer, qual a ideia que nós estamos fazendo, mas eu digo que nas redondezas de Araquari e Joinville, numa distância bem próxima, digamos, no máximo 20, 30 quilômetros do polo produtivo. Alguns fornecedores serão desenvolvidos localmente, outros serão fornecedores que já existem lá fora, mas que já têm filiais no Brasil, e que alguns já estão, inclusive, em Santa Catarina, mas de porte menor, mas outros já demonstraram grande interesse em construir as suas linhas de fornecimento para a BMW. Mas a questão do baixo volume não representa um fator que dificultaria essa negociação? Porque, normalmente, quando a montadora convida, a primeira coisa que se fala é isso: vou fabricar 150 mil carros aqui, etc. Como é que é esse processo, no caso da BMW? Eu não diria que... É claro que a escala é um fator muito importante dentro do projeto, mas levando isso em consideração, na nossa análise de custo-benefício, ele tem um prazo de, digamos assim, validação mais longo, em função desse custo maior. Até porque, como você muito bem colocou, criar um ferramental para você produzir apenas 30 mil carros, ele é caro. Por isso que dentro do nosso projeto da análise de viabilidade de investimento, ele é prolongado para ele ser viável. Né? Ele não é curto, como 2 ou 3, porque nós não temos escala para isso. E para gravar, quando nós falamos de 30 mil, que é a capacidade produtiva inicial, contempla ali 2 ou 3 modelos, não é isso? A gente está 2 ou 3 com certeza, mas nós temos capacidade de aumentar essas linhas, né, com o decorrer do tempo. A forma como nós instalamos as nossas linhas de produção permitem uma maior flexibilidade para, caso necessário, se a gente perceber que a demanda pelos nossos produtos cresça até para outras linhas, nós podemos expandir para outras linhas. Pode ser mais do que 3 linhas. Agora, inclusive, só para ficar na questão dos produtos aí, vocês já falaram em produção de série 1. Também foi mais ou menos como a Mercedes fez, que foi com o Classe A, que era o menor carro dela, a Audi, o A3 e assim por diante, experiências semelhantes. É isso mesmo? No caso, por exemplo, só para saber, se fosse para fazer série 1, não faria mais sentido no Brasil fazer Mini, por exemplo? São carros distintos, até pela questão da mecânica. A gente está falando tração dianteira com tração traseira. Então, são linhas e custos de montagem diferentes. Mas, quando se analisa o perfil do consumidor brasileiro e o mix de vendas, que no caso a BMW tem, eu posso dizer que 70% das nossas vendas no Brasil são carros série 1, série 3, X1. Né? Carros um pouco fora dessa linha tem uma escala muito pequena. Né? Então, quando a gente fala de 3 modelos, são modelos que representam, digamos assim, entre 70% e 80% dos carros vendidos no país. Então, se a gente fosse escolher modelos, seriam nessa linha. Evidentemente que o Inovar Auto tem por concepção a produção local e fornecimento local também, incentivar o fornecimento local. E vocês vão ter uma linha de montagem, mas vocês não vão ter motor, por exemplo. Ou faz parte de uma segunda etapa da BMW pensar em produção de motor aqui, e outro aspecto, câmbio. Né? Eu queria saber de você como que você vai lidar com esses componentes que são têm peso tão específico e tão grande dentro de um conjunto de... O motor, propriamente dito, para você ter qualquer ganho de escala, no caso no segmento premium, no caso da BMW, justifica uma linha de fabricação de pelo menos 150 mil motores. Tá? Então, o motor, propriamente dito, o desenvolvimento do motor vai ser muito difícil realizar no país, porque efetivamente aqui não vai ter escala para isso. A montagem do motor ela é bem complexa. Né? Pegar os blocos, colocar todos os periféricos dentro do motor é algo também bem complexo que será feito aqui. Mas o desenvolvimento do motor
pela escala, é inviável aqui nesse país. Você vai ter uma montagem parcial do motor aqui. Eu posso ter uma montagem parcial do motor. Tá? O câmbio passa por uma característica um pouco diferente, porque no câmbio nós já temos grandes fornecedores no Brasil que já fazem câmbios aqui. Então, nós temos tecnologia de câmbio que pode ser adaptada para o Brasil com os fornecedores que já trabalham com a BMW lá no exterior, que já estão presentes aqui no Brasil. Você podia explicar um pouquinho, desculpa, como é que vai ser a fábrica em si? Perdão. Você vai ter estamparia, carroceria, pintura, montagem final? Como é que é? É mais CKD? Como é que vai ser? Não, vai ser dentro dos processos que são homologados para o Inovar Auto. Né? Eu tenho que ter pelo menos 8 dos processos dos 12. Motor, como eu falei, é um processo que é complicado de se desenvolver. Os grandes processos são todos feitos no Brasil. Por exemplo, funilaria, pintura. A estamparia em si não, tá? Mas a funilaria, pintura sim, a parte elétrica sim. A parte toda de suspensão, a parte de baixo do chassi, tudo isso é desenvolvido no país. Pintura? Tá? Pintura aqui também, pintura à base d'água, a parte de bancos, painéis, tudo desenvolvido, produzido no país. Tá? Então, isso vai ser local. Vai ser local. Só para A grande maioria é local. esclarecer, a estamparia, vocês vão terceirizar essa estamparia? Provavelmente a estamparia venha de fora. Lá de fora. E essa é outra questão, o motor. O grosso do motor vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos? Onde vocês têm planta? Alemanha. Porque vocês, hoje nos Estados Unidos, vocês têm uma linha de motor? Não, nós temos, nos Estados Unidos nós fazemos a linha X, né? Tá. A linha X6, a X5, mas a nossa maior linha de motores é da Alemanha, né? Eles vêm da Alemanha. Até porque para o perfil do carro, né? Onde fabricam os motores para certo perfil de carro. E a fábrica, ela será responsável por abastecer só o mercado brasileiro ou tem planos de exportação à Argentina, América do Sul? Tem essa possibilidade sim, claro, é do nosso interesse explorar os mercados do Mercosul e da América do Sul, propriamente dito, mas inicialmente o nosso foco é atender a demanda do mercado local, até porque o processo precisa se inicializar, né? Então a fábrica tem que começar a ganhar pulmão, crescer. E aí a segunda etapa, efetivamente, sim, explorar os mercados periféricos do Brasil, incluindo o Mercosul, claro. Hoje esses mercados são abastecidos por importação de onde, especificamente? Tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? Estados Unidos e Europa, que são os carros que são vendidos aqui. Os outros hubs ficam, por exemplo, na África do Sul, China, Japão, mas eles não são fornecidos para o Brasil. Bom, e a partir dessa produção local, a partir do momento que isso vai ganhar volume, a rede BMW aqui também vai crescer, tem planos de aumentar a rede? Aliás, quantas casas são hoje? Como é que está esse processo de comercialização? Você tem hoje, se eu analisar o grupo como um todo no Brasil, isso inclui BMW Motos, inclui Mini, inclui BMW Carros, eu estou falando aqui próximo já de quase 80 pontos de venda. 80. Somando as 3 marcas do grupo. Ela já foi estruturada em 2011, de tal forma a, digamos assim, sustentar um crescimento de na ordem de 20%. O que aconteceu em 2012, com o IPI, as vendas caíram 30%. Então eu digo que hoje a rede, em termos de venda, ela até tem uma certa capacidade ociosa. Só que eu estou falando de um volume de 2011, que foi o nosso pico de quase 13 mil carros BMW, 3 mil Minis e 5 mil motos. Né? E quando eu estou falando de uma capacidade produtiva de 30 mil carros, somente carros, eu devo crescer a rede em pelo menos mais 20%. Tá? Então, estou falando mais uns 15 pontos de venda. Reni, eu queria que você falasse um pouco sobre o cronograma dessas obras e quando que você vai cortar a fita inaugural. Mas eu queria que você respondesse logo depois desse intervalo que faremos agora. Até já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda. Vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Voltamos com o From the Top da revista Autodata e da Autodata Web TV. Marcos Rosen ao meu lado aqui, entrevistando Jörg Henning. Henning, antes do intervalo falávamos sobre cronograma de inauguração dessa fábrica.
Quando que vai sair o primeiro carro? Qual que vai ser o primeiro carro brasileiro da BMW? O nosso desejo é que ele saia no terceiro trimestre de 2014. Então, estou falando aí setembro de 2014. Então, Prazo relativamente curto. Tá? É um tempo curto. Então, nós temos um grupo grande de pessoas trabalhando no projeto para começar já a terraplanagem agora. Não começou ainda? Não, ela vai começar em final de fevereiro. Tá? Estamos tirando os últimos documentos, né, as licenças todas, para começar a terraplanagem. E ela é feita durante praticamente 8 meses, né, porque é um terreno grande, estou falando de 1,5 milhão de metros quadrados. E aí começa a construção e a linha de montagem. Em paralelo, nós vamos fazer algum teste já com produção e pretendemos colocar o primeiro carro já produzido no Brasil no terceiro trimestre de 2014. Isso é uma coisa importante, sempre quando se fala de descentralização da produção brasileira de veículos, ela sempre foi, ultimamente tem sido assim, incentivada por incentivos governamentais muito fortes. Já vista os projetos no Nordeste e mais lá para trás em Minas Gerais. O que de fato atraiu a BMW para Santa Catarina? Foi um programa de incentivo do governo muito forte? Vocês têm que tipo de incentivo lá? Não foi... Ganharam terreno, por exemplo? Como? Ganharam terreno, por exemplo? Não, isso... Deixar claro, nós compramos o terreno, nós não ganhamos até por uma questão de princípios. Nós queremos ser donos das nossas próprias terras. Né? Donos que eu falo é comprar efetivamente as próprias terras. É uma exceção, né? Mas é a forma como nós trabalhamos. E outro ponto que é importante, nós não tomamos decisões baseadas em renúncia fiscal. Ou você consegue se gerar operacionalmente, ou você desiste do negócio. Né? A renúncia fiscal, de uma certa forma, ela agrega valor, né, com a redução de custos. Mas se o teu projeto ele é 100% dependente de renúncia fiscal, ele não é um projeto viável. O projeto em si, propriamente dito, de montagem, né, de fabricação de carros, de atrair fornecedores. Mas então, não é uma maneira de ganhar fôlego até uma segunda etapa? Não, você ganha fôlego, mas dentro de um projeto, se você baseia a sua decisão em cima de incentivos adicionais, se por algum momento econômico você deixa de tê-los, o teu projeto todo não funciona mais. Né? E como você justifica isso perante o acionista? No nosso caso, todas essas questões logísticas foram analisadas. Né? Será que vale a pena ter uma linha de produção a 2.500 km de distância? Né? Então, eu prefiro estar num raio onde meu polo não ultrapasse 800 quilômetros, que é o aceitável em termos de linhas de transporte, de custo de produção, ou eu vou para um lugar mais remoto, mas que se viabiliza apenas por incentivos fiscais. Então, você acaba levando essas discussões para a decisão final e você tem que chegar a uma conclusão que ou você faz o seu projeto baseado no teu, como a gente chama de core business, naquilo que você sabe fazer melhor, porque se você não se basear dessa forma, não é mais o seu core business. Né? Você está se beneficiando de uma coisa que você não consegue se gerar sem ela. Sim, faz sentido. Agora, René, a partir do anúncio da fábrica da BMW, que inclusive foi no Salão do Automóvel, né? Foi, inclusive a sua coletiva ali foi a mais disputada ali. Parecia que tinha uma estrela de cinema ali, tanto jornalista em cima de você. Iniciou-se um movimento de outras fabricantes também começarem a história de voltar a produzir veículos de luxo no Brasil, que era uma coisa que absolutamente não se falava até 2011, mais ou menos. Então a gente já ouve Mercedes dizendo que vai voltar a produzir aqui, Audi, tem outros projetos, Land Rover, enfim. Dentro do seu projeto, vocês já imaginavam esse cenário de também ter uma competição de produção local dentro do segmento? Claro, isso aí faz parte da matriz de decisão, que você trabalha também com elasticidade de preço-demanda, né? E dentro do teu projeto, para os próximos 5 anos, quem são os players dentro desse mercado e quais são as reações desses players perante um projeto? Tem a reação 1, reação 2, reação 3, reação 4. É como um jogo de xadrez. Né? Você tem que criar um projeto pensando também na ação do próximo, né? E como você gravita dentro desse cenário. Então, tudo isso faz parte dentro de uma estratégia da tomada de decisões para o investimento no país. Eu acho que a grande contribuição que essa decisão da BMW trouxe
para o país, efetivamente, através dessa decisão, atrair também outros players para o mercado. Né? Transcendeu a própria marca. Né? Colocar mais produtos para o consumidor final, ele ter mais opções de escolha, com mais tecnologias distintas entre os novos, digamos assim, produtores no país. Então, além de construir uma fábrica, a grande contribuição da BMW foi atrair outras pessoas baseadas nessa decisão também da BMW. Então, nós nos sentimos muito felizes, né, e honrados em poder, de certa forma, ter dado um startup dentro desse processo, que eu acho que é bom para todos. Até as marcas mais tradicionais aqui, né, por exemplo, se inicia-se uma produção local de um sistema de tração, por exemplo, ou algo do gênero, elas também podem se aproveitar disso. Também, claro, né? Claro. Essa é a grande ideia. Vamos trazer um pouco mais para o presente nessa nossa conversa. Hoje você trabalha, você teve um ano de 2011 que foi recorde para a BMW, um 2012 que não foi tão bom, por vários fatores, é claro. E como você imagina 2013 para a marca e para o mercado como um todo? 2013, a gente espera recuperar parte daquilo que nós perdemos em termos de volume de vendas. Né? Porque em share, em participação no mercado, a gente cresceu. Tá? Então, a BMW ela cresceu sua participação dentro do segmento premium. Mas, em termos de volume absoluto, ela teve uma redução. Então, o que nós queremos é chegar ao patamar de 2011 é um pouco complexo, porque isso representaria um aumento de pelo menos 50% nas vendas. Nós estamos falando de quantas unidades em 2011? Esse ano, 2011, eu vendi perto de 13 mil BMWs, em 2012, 8.800 BMWs. Tá? Então, isso sem o Mini, né? Sem o Mini. Então, estou falando de 4 mil carros de diferença. 4 mil sobre 8 mil dá quase 50% de aumento que eu teria que ter em 2013 para recuperar 2011, para recuperar o espaço perdido. É um crescimento muito agressivo, claro, isso vai depender do que a nossa presidente falou, do PIBão que ela espera para 2013. Né? Vamos torcer para que esse PIBão ocorra e que mais investimentos cheguem no mercado e que o índice de empregabilidade da indústria e do consumo continue alto, né? E que a demanda por produtos premium com inovar alto continue forte. Então, existe toda uma tendência de 2013 ser um ano muito bom. Tá? Mas eu acho pouco provável que eu repita o ano de 2011, porque ele realmente foi muito forte. Agora, nesse segmento que vocês atuam, ele é quase inelástico, né, René? Quer dizer, você tem um impacto da economia muito forte, claro, sempre sim, mas o impacto é muito menor do que nós estamos falando de um carro de 40, 50 mil reais. Né? Não é, não. Essa percepção ela é diferente. Vamos analisar os fatos aqui. Em 2011, quando nós vendemos os 13 mil carros, e depois em 2012, quando nós tivemos o aumento da carga tributária, especificamente de IPI, o impacto foi direto na formação de preço do carro, foram 30% de custo direto dentro do preço. Eu não poderia repassar 30%, porque seria totalmente desastroso para o segmento. Então, o que nós fizemos? Em média, nós repassamos 16% para o consumidor, quer dizer, um aumento médio de preço de 16%, e tinha os outros 14%, né, que quer fazer os 30%. Metade, praticamente. Outra metade, nós assumimos 80% e a rede assumiu os outros 20% como redução de margem. Com esses 16% de aumento de preço, as nossas vendas caíram 30%. Então, isso equivale ao seguinte, elasticidade, preço e demanda é 2. Ou seja, se você aumenta o preço em 1%, né, você cai você perde 2. Não, se for 1, é elasticidade de 1, né, você perde o dobro, né, 2. Então, no nosso caso, a gente aumentou o preço 16% e caiu 32%, né, por cento das vendas. Então, existe sim uma correlação. Acabou-se o tempo onde a gente achava que quem paga 180 mil por um carro, pagar 190 mil não faz diferença. Não é mais assim. Não é mais. Isso já não é mais há um bom tempo. Então, existe uma tendência muito grande que tem um impacto muito forte. Veja o caso dos dados da Associação dos Importadores, né, da BIVA. Né? A BIVA, no ano de 2012, teve uma performance muito, muito menor do que 2011. Né? Exatamente por causa disso. Né? Quedas de 40% em algumas marcas, 35%. Mas ali você tem um universo de produtos que vai desde um carro de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais, até
de 2 milhões de reais. Né? É verdade, ele é influenciado por isso. Mas se você pegar as marcas que estão no meio, né, você tem todas elas. Na média todo mundo caiu, né? É. Reni, você podia contar um pouquinho também, por favor, da operação de motos da BMW aqui? Também tem uma produção local, inclusive muito bem sucedida, né? Como é que funciona a parceria com a Dafra lá em Manaus? A produção é terceirizada? Como é que é? A estratégia de moto ela foi montada há cerca de 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás. E nós visitamos alguns possíveis parceiros para entrar nesse empreendimento de motos. Escolhemos a Dafra na época, porque ela tinha as melhores condições de instalação para uma produção e montagem pequena como nós queríamos. Né? Nós queríamos, quando nós anunciamos isso no Salão de Duas Rodas, há 4 anos atrás, o nosso intuito era produzir 1.000 motos, 950 motos no primeiro ano. E passou de 1.500 no primeiro ano. Estamos hoje indo para 5.500 motos só feitas lá. Né? A estrutura, basicamente, é uma instalação dentro do complexo Dafra, separado da linha de montagem Dafra, quer dizer, é uma linha de montagem exclusivamente BMW, quer dizer, com entradas diferentes, mecânicos e técnicos diferentes, treinados pela BMW em Berlim, na fábrica da BMW em Berlim. Quem trabalha numa linha não trabalha na outra. Não trabalha na outra, não tem nada a ver. São pessoas completamente separadas, são pessoas que foram enviadas para a Alemanha, ficaram 40 dias sendo treinadas em Berlim. A engenharia são funcionários BMW que cuidam do processo todo lá dentro. E tem sido um case de muito sucesso, né? Porque a BMW, ela, há 5 anos atrás, ela vendia 500 motos no mercado nacional. Né? O ano passado, 2012, nós chegamos a 7.500 motos comercializadas no mercado nacional, e a nossa próxima etapa, nos próximos 2 anos, é chegar a 10.000 motos vendidas nesse mercado. Então, é algo que tem funcionado muito bem. Se você analisar a nossa participação no segmento das grandes cilindradas, acima de 500 cc, nós temos hoje 16% de participação no mercado, que é uma participação muito relevante. Muito representativa. Se você analisar o mercado como um todo de motos, ele caiu ao patamar de 2007. Sim. Então, nós crescemos. E a representatividade de motos no mundo BMW, nós já somos hoje o 5º maior mercado de motos na BMW mundial. E dentro desse cenário, desculpa, você imagina ter uma fábrica própria lá em Manaus, ou essa parceria ainda... Essa parceria ainda está firme. O que tem de nacional nessas motos? Não é quase nada hoje. Nacional tem a parte produtiva, você tem partes técnicas de frenagem, de luz. PPB, tudo. Os processos produtivos, né, que são 32 processos produtivos que estão dentro do processo de montagem. Eles têm que seguir a regra. Né? Deixa eu só voltar um pouquinho à fábrica de carro, a gente está falando de carro novamente. Quantas pessoas vão trabalhar nessa fábrica lá de Santa Catarina e onde elas serão treinadas? Serão treinadas na Alemanha? Parte das pessoas, os engenheiros serão treinados na Alemanha, se é necessário, tem que ser feito. Nós estamos falando em cerca de 1.500 empregos diretos, tá? Indiretos, podendo chegar a 3 a 4 mil empregos indiretos. Toda a parte de coordenação e engenharia será treinada na Alemanha. É um projeto interessante, porque como nós temos um prazo de 2 anos para desenvolver... exatamente por isso, é um prazo muito curto para você ter que começar uma produção e sem gente treinada. Isso, então você já vai começar, já estamos no processo de contratação, né, da engenharia para mandar pessoas para a Alemanha. Nós estamos também criando parcerias com o Estado de centros de desenvolvimento técnico de jovens, né, que estão em fase final da escola, já aos 17, 18 anos, que queiram participar desse processo daqui a 2 anos. Então estamos criando um centro de desenvolvimento técnico também, perto da cidade de Araquari, para que essas pessoas sejam treinadas. Quer dizer, estamos importando materiais de linhas de montagem para eles verem como é que funciona, né, uma produção de um carro, para serem treinadas aqui, e quando eles tiverem 19, 20 anos, já poderem começar com um emprego garantido. É claro, desde que eles tenham performance na escola, tem que estudar, tem que ter todo... isso aí faz parte. E nós falávamos antes sobre o teu papel nessa fábrica. Quer dizer, você vai morar em Joinville, em Araquari, ou continua em São Paulo? Provavelmente a gente vai passar a maior parte no sul, né, em Santa Catarina. Você segue como presidente da BMW e você vai ter um responsável industrial. Normalmente é assim que funciona. Né? Você tem o responsável por toda a fábrica, né? Nossas fábricas do mundo inteiro é assim. E você tem o presidente, efetivamente, da operação, que também é o porta-voz perante ao mercado.
Mas só para concluir aqui uma outra questão que me ocorreu sobre essa questão, você estava falando sobre vendas de modelos BMW aqui no Brasil, nós estamos num mercado que praticamente, nesse segmento, 70% deve estar no consumo no Sudeste, não? Isso vai te representar alguma dificuldade em termos de distribuição para cá? Não, a distância é curta, né? Eu estou falando, você cruzar Santa Catarina para Paraná, eu estou falando de perto de 200 quilômetros e mais 380, são 600 quilômetros para São Paulo. Então, 600 quilômetros não é um fato relevante que possa dificultar. São Paulo hoje representa 42% das vendas. São Paulo. Né? Se você considerar Rio, você tem uma participação em Minas Gerais. Então, é o que você falou, 68% mais ou menos do mercado. Mas isso está precificado, está planejado e nós não vemos problema nisso. Seria pior se fosse em Manaus, por exemplo, para trazer para cá. Sem dúvida. E tem gente que monta carro em Manaus, inclusive. Ou tenta, né? Ou tenta. Queria agradecer ao Marcos Rosen, editor da agência Autodata, e especialmente você, Renin. Obrigado por aceitar o convite e esperamos participar dessa cerimônia de inauguração muito em breve. Com certeza. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Voltamos com From the Top da Autodata numa próxima oportunidade. Até mais.